Eu nunca vou esquecer o som daquela tranca. Era um estalo seco, metálico, que cortava o silêncio da casa toda noite, sempre no mesmo horário, 23h15. Depois disso, o corredor mergulhava num silêncio tão denso que até o relógio de parede parecia prender a respiração. No início, achei que fosse impressão minha. Talvez Rogério estivesse apenas cuidando de Clara, nossa filha de 17 anos. Ela vinha passando por uma fase difícil, triste, calada, dormindo mal. Mas com o tempo, percebi que não era cuidado o que havia naquele gesto. Era segredo. E segredos, eu aprendi, sempre têm um som próprio, o som de uma tranca se fechando. Mas antes de continuarmos, quero te fazer um convite muito especial. Se inscreva no canal e deixe sua curtida. Isso me ajuda a ver que você me apoia e gosta das minhas histórias. E aproveite para comentar aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Agora, vamos continuar. Aquela casa sempre foi silenciosa, mas nos últimos meses o silêncio ganhou outro peso. Rogério quase não falava comigo. Jantava calado, evitava olhares e passava as noites trancado no quarto de Clara. Quando eu perguntava, ele dizia que ela tinha pesadelos e que preferia ficar ao lado dela até que dormisse. Mas, curiosamente, nunca me deixava entrar. É coisa de pai e filha, Madalena. Fica tranquila. Aquelas palavras me feriam de um jeito que eu não conseguia explicar. Talvez porque, no fundo, eu já não reconhecia o homem com quem dormia há 35 anos. Clara, por sua vez, andava estranha. Evitava contato visual, respondia com frases curtas e, às vezes, quando eu entrava no quarto durante o dia, ela fechava os cadernos depressa, como se escondesse algo. Certa vez, toquei sua mão e ela se assustou como se eu fosse uma estranha. "Tá tudo bem, filha?" perguntei. "Tá, mãe. Só cansada." Mas os olhos dela... os olhos não mentem. Carregavam uma sombra. Certa noite decidi esperar. Fingi que dormia, mas fiquei deitada, olhando o teto. O relógio marcou 23h15. Ouvi o ranger dos passos pesados dele no corredor. A maçaneta girou, a porta do quarto dela se abriu e o som, o mesmo estalo metálico, trancou por dentro. Fiquei imóvel, o coração acelerado. Minutos viraram horas e o som do meu próprio medo parecia ecoar pelas paredes. Por volta das 2h, a porta se abriu de novo. Rogério saiu em silêncio, os ombros curvados, o olhar perdido. Passou por mim sem notar que eu o observava da fresta da porta do meu quarto. No dia seguinte, o encarei na cozinha. "Por que você anda trancando o quarto da Clara todas as noites?" Ele parou no meio do gole de café, sem olhar para mim. "Ela tem medo do escuro." "Desde quando?" "Desde sempre. Não tinha medo quando era pequena. As pessoas mudam, Madalena." Depois disso, se levantou e foi embora, deixando a xícara pela metade. Passei o dia inteiro tentando encontrar uma explicação que fizesse sentido, mas nada fazia. Clara mal comia, evitava o pai e vivia com olheiras. Às vezes, quando ele falava com ela, ela tremia. Algo dentro de mim dizia que havia algo profundamente errado. Mas a mente de uma mãe tenta negar o que o coração já sabe. Naquela semana, comprei uma pequena câmera pela internet. Não era grande coisa, uma daquelas que servem para monitorar bebês. Escondi dentro de um livro na estante do quarto de Clara, com a lente apontando discretamente para a cama. As mãos tremiam tanto que quase deixei cair. Me senti culpada, como se estivesse traindo minha própria família. Mas a culpa é um preço pequeno quando o instinto grita por respostas. Esperei o momento certo. Rogério foi ao quarto dela naquela mesma noite. Eu ouvi o som da tranca novamente. Desta vez, meu corpo inteiro gelou. Fiquei no escuro, olhando para o monitor em silêncio absoluto. A imagem era borrada, cheia de ruído. Vi apenas sombras. A silhueta dele se movendo devagar, o corpo curvado sobre a cama. Parecia orar, mas não dava para ter certeza. O relógio marcava 00:20, e de repente ele levantou o rosto. Olhou diretamente para a câmera. Meu sangue congelou. Ele não podia saber, mas olhou como se soubesse, como se pudesse sentir meus olhos do outro lado da tela. No dia seguinte, agi como se nada tivesse acontecido. Preparei o café, sorri, lavei a louça. Mas por dentro, algo em mim já estava se quebrando. Comecei a observar cada detalhe, o modo como ele mexia no celular, como desviava o olhar de Clara, como se fechava sempre que o assunto era o passado.
E quanto mais eu observava, mais minha mente criava monstros. Às vezes eu me perguntava se estava ficando louca. Outras vezes achava que a loucura era o único modo de sobreviver àquilo. Mas, quando o instinto de mãe fala, não há sanidade que o cale. Na terceira noite, não aguentei. Esperei ele entrar no quarto dela e logo depois fui até a porta. Encostei o ouvido. Silêncio. Nenhum som. Nem de conversa, nem de passos. Só o leve estalar da madeira do piso, como se alguém se movesse lentamente. O medo me fez recuar. Voltei para o quarto e chorei em silêncio até o amanhecer. Pela manhã, sentei à mesa e olhei para ele. Você não é mais o homem que eu conheci, disse. Ele me encarou, sem emoção. Talvez o problema seja que você ainda é a mesma mulher. E saiu de casa sem olhar para trás. Fiquei ali, parada, tentando entender em que ponto da vida o amor vira abismo. Quando o relógio marcou 23h15 naquela noite, o som da tranca ecoou outra vez. E eu percebi que, desta vez, não teria volta. Era hora de saber a verdade, custasse o que custasse. Naquela noite, o relógio pareceu andar mais devagar. Cada segundo arranhava o silêncio da casa como uma gota d'água caindo no mesmo ponto, incessante. Rogério estava no quarto de Clara. E eu, na sala, diante do pequeno monitor, com as mãos geladas e o coração batendo tão forte que chegava a doer. A imagem piscava em preto e branco. O som era quase inexistente, só ruídos distantes. Mas eu via tudo. O contorno dele entrando no quarto, as costas largas, o gesto automático de trancar a porta. Ele se aproximou da cama. Ficou ali, imóvel, olhando para algo que a câmera não captava. Por alguns segundos, parecia só observar. Depois, se abaixou, e a sombra dele desapareceu da imagem. Tentei ajustar o ângulo da câmera, mas a lente estava fixa. Tudo o que vi foi o lençol se mover lentamente, como se uma brisa o tocasse. Mas a janela estava fechada. A respiração dele ficou audível por um instante, pesada, trêmula, quase desesperada. Depois, silêncio. Um silêncio que me devorou viva. Naquele momento, eu soube que nada voltaria a ser o mesmo. Esperei até as 2h15 da manhã. Ouvi a porta destrancar. O som seco do trinco me fez estremecer. Rogério saiu do quarto, passou pelo corredor e entrou no nosso quarto. Deitou-se devagar, sem dizer uma palavra. O cheiro dele me embrulhou o estômago. Uma mistura de álcool, suor e algo que eu não sabia nomear. Fingi dormir, mas as lágrimas escorriam pelo travesseiro. Na manhã seguinte, Clara desceu para tomar café. Olhou para mim, mas o olhar dela era outro. Um olhar distante, vazio. Dormiu bem, filha? Ela demorou a responder. Dormi, mãe. A voz era rouca, como se tivesse chorado. Rogério entrou na cozinha logo depois, fingindo naturalidade. Colocou o café na xícara, mexeu com calma e disse: Sonhei com Clara essa noite. Ela se encolheu, e eu quase derrubei o prato das minhas mãos. Sonhou? Perguntei. É. Ela me dizia que sentia frio. Ele olhou para a filha. Você sente frio, Clara? Ela abaixou a cabeça e não respondeu. Aquela frase ficou martelando dentro de mim o dia todo. Ela me dizia que sentia frio. E por que um pai perguntaria isso desse jeito? E por que ela reagiria assim? A dúvida virou desespero. Naquela tarde, Rogério saiu para trabalhar. Aproveitei o momento para revisar o vídeo. Rebobinei, quadro a quadro. Nada. Nenhum som, nenhum movimento claro. Mas, ao ajustar o brilho da imagem, percebi algo que me gelou por dentro. No canto do espelho do quarto havia o reflexo de uma boneca sentada. E os olhos dela se moviam, devagar, na direção da câmera. Meu corpo travou. Avancei o vídeo. Quando Rogério se abaixava ao lado da cama, a boneca inclinava a cabeça. Pensei que fosse defeito da gravação. Mas, quando voltei a assistir, o movimento continuava lá. Preciso te dizer, eu não acredito em fantasmas, mas há coisas que nem a razão tem coragem de explicar. Naquela noite, decidi fingir que tudo estava bem. Preparei o jantar, pus a mesa. Quando ele chegou, o abracei. O corpo dele estava frio, rígido. Como foi o trabalho? Perguntei. Cansativo. Sentei à mesa com ele. Clara não apareceu. Fui chamá-la, mas a porta do quarto estava trancada. Clara! Bati. O jantar está pronto. Nada. Apenas o som distante de passos do outro lado. Ela não vai comer, disse ele sem levantar o olhar do prato. Deixa ela descansar. Fiquei parada na porta,
o coração pesado. Quando voltei para a cozinha, percebi que ele me observava com um olhar que não via há anos. Duro, frio, quase ameaçador. Por que anda me olhando assim, Madalena? Eu? Parece que me vigia. E você? Perguntei. Tem algo para esconder? Ele soltou uma risada curta. O que haveria para esconder numa casa onde ninguém fala mais a verdade? E saiu da mesa. Aquela frase me atingiu como uma confissão. Uma casa onde ninguém fala mais a verdade. E se a verdade fosse justamente o que eu temia ouvir? Passei a madrugada em claro, sentada na beira da cama, olhando o monitor. As horas passaram lentas. Às 23h15, ele entrou novamente no quarto da filha. Dessa vez, levou uma vela acesa nas mãos. O reflexo tremulante da chama preenchia o quarto com sombras distorcidas. O rosto dele parecia deformado, cansado, enlouquecido. Ele se ajoelhou ao lado da cama e começou a falar, mas o áudio não captava nada, apenas o movimento dos lábios. E então, ele fez algo que me tirou o ar. Beijou o travesseiro de Clara, longamente, com ternura, como se beijasse alguém. As lágrimas caíram sem que eu percebesse. O que eu estava vendo? O que aquele homem estava se tornando? Na manhã seguinte, Clara desceu de novo, os olhos vermelhos, o corpo abatido. Filha, tá tudo bem? Perguntei, tentando disfarçar a voz trêmula. Ela hesitou, olhou para o pai, que estava sentado no sofá, e respondeu: Tá sim, mãe. Mas antes de sair, ela sussurrou, quase imperceptível: Mãe, não deixa ele entrar de novo. Meu corpo gelou. Quis segurá-la, mas ela já tinha ido para o quarto. O resto do dia foi um borrão. Lavei, limpei, cozinhei, mas minha cabeça estava em outro lugar. Quando a noite chegou, decidi fazer algo que até então não tinha coragem: entrar no quarto enquanto ele estivesse lá. Mas para isso, precisava de uma chave reserva. E ela existia, escondida atrás do espelho do corredor, desde a reforma da casa. Peguei-a no meio da tarde e a guardei no bolso do avental. O peso frio do metal me acompanhou o dia inteiro, como uma promessa. Às 23h10, o som familiar dos passos. Às 23h15, a tranca. Esperei 5 minutos. Depois, levantei. Cada passo meu era uma sentença. A chave tremia entre meus dedos. Encostei na fechadura e respirei fundo. O clique foi suave, quase mudo. A porta se abriu devagar, e o que vi lá dentro me arrancou o ar. Clara não estava na cama. O quarto estava vazio, e Rogério estava ajoelhado no chão, de frente para o espelho, com a vela acesa diante dele. Falava sozinho, como quem conversa com alguém invisível. Clara, meu amor, volta para mim. Só mais uma noite. Naquela noite, o tempo pareceu parar. Fiquei parada à porta, observando Rogério ajoelhado diante do espelho. A vela tremulava e a chama projetava sombras no rosto dele. Um rosto que eu já não reconhecia. Falava baixo, em murmúrios quebrados, com a voz embargada. Clara, meu amor, me perdoa, volta para mim. Por um instante, pensei que estivesse dormindo, que tudo aquilo fosse um pesadelo, um reflexo do medo que eu mesma criara dentro de mim. Mas o cheiro da cera derretida e o som da respiração dele eram reais demais. Meu instinto gritava para sair dali, mas algo mais forte me impedia. A curiosidade e o desespero. Dei um passo adiante. O assoalho rangeu. Rogério se virou devagar. Os olhos fundos, as olheiras escuras, o rosto pálido. Por um segundo, não me reconheceu. O que está fazendo aqui, Madalena? Perguntou com a voz rouca. A mesma pergunta que eu devia fazer para você. Respondi tremendo. Por que todas as noites entra aqui e tranca a porta? Ele ficou em silêncio. Depois, olhou para o espelho e sussurrou. Porque ela me chama. Senti o corpo gelar. Quem te chama, Rogério? Ele sorriu, um sorriso vazio, distante. Clara, você não ouve? Ela está aqui. Rogério, nossa filha está dormindo. Falei, tentando manter a calma. Mas ele negou com a cabeça. Não, Madalena. Ela não dorme. Ela me espera. Aquilo foi a primeira rachadura na minha sanidade. A vela tremia nas mãos dele e a cera escorria pelos dedos sem que ele parecesse sentir dor. Olha, Madalena, disse, apontando para o espelho. Ela está sorrindo. Olhei. Não havia nada. Apenas o reflexo do quarto, frio e vazio. Mas o olhar dele acreditava no que via. Corri até ele, arranquei a vela de suas mãos e gritei. Para com isso! Está me assustando!
Ele se levantou bruscamente, os olhos arregalados. Você não entende! Rugiu. Ela me perdoou. A vela caiu no chão e apagou. O quarto mergulhou na escuridão. Ouvi apenas o som da minha respiração ofegante e o bater acelerado do coração. Sai daqui, Madalena, disse ele num tom baixo e ameaçador. Sai, antes que ela fique brava. Rogério, por favor, sai. Corri. Fechei a porta e me apoiei no corredor, tentando respirar. Por trás da madeira, ouvi soluços e murmúrios, palavras que não faziam sentido, e de repente, o barulho seco de algo se quebrando. O espelho. O som do vidro estilhaçando ecoou pela casa como um trovão. Clara acordou assustada e desceu correndo as escadas. Mãe, o que está acontecendo? Eu mal consegui responder. Seu pai, ele... Mas quando olhei para ela, percebi que havia algo errado. O rosto dela estava pálido, quase transparente. Os olhos marejados, como se tivessem visto o mesmo horror que eu. Mãe, eu não aguento mais, disse, a voz trêmula. Ele entra aqui todas as noites. Fica falando sozinho, chorando, pedindo para eu voltar. Para você voltar, repeti. Ela assentiu, confusa. Eu não sei o que ele quer dizer com isso. O medo me paralisou. Porque Rogério dizia que Clara o chamava, e Clara dizia que ele a chamava. Quem estava ouvindo quem? No dia seguinte, Rogério se trancou no escritório. Não foi trabalhar, não comeu, não falou comigo. Passei o dia inteiro andando pela casa como um fantasma. O espelho do quarto dela estava em pedaços. No chão, vi o reflexo partido do meu próprio rosto, e não reconheci a mulher que via. Uma mulher cansada, o olhar vazio, o coração pesado demais para seguir batendo no ritmo certo. À noite, preparei o jantar. Clara não desceu. Rogério apareceu pouco depois, os olhos vermelhos. Onde está Clara? Perguntou. No quarto, respondi. Ele assentiu devagar, como se confirmasse algo que só ele sabia. Ela não está no quarto, Madalena. Claro que está. Eu procurei. Larguei o prato e subi correndo. A porta estava aberta, o quarto vazio, a cama arrumada, o lençol impecável, o travesseiro no lugar. Nenhum sinal dela. Gritei o nome da filha, percorri a casa inteira, o quintal, o jardim. Nada. Rogério me seguiu, mudo, como se já soubesse o desfecho. Quando o sol nasceu, ela ainda não havia voltado. A polícia foi chamada. Disseram que esperariam 24 horas antes de registrar o desaparecimento. Mas dentro de mim, eu sabia. Sabia que ela não voltaria. E sabia que Rogério sabia também. Naquela noite, sentei no sofá, sozinha, o monitor ligado sobre o colo. Assisti às gravações da véspera. O vídeo mostrava Clara deitada na cama, dormindo. Às 23h15, Rogério entrou. Trancou a porta. Ajoelhou-se. Falou com ela, mas dessa vez pude ver o rosto dele nitidamente e vi algo que me fez perder o ar. Ele chorava sim, mas não olhava para ela. O olhar dele estava fixo num ponto acima da cama, no vazio, como se visse alguém que não estava ali. A imagem tremia, e no canto, algo me chamou a atenção. Um reflexo no vidro da janela. Um vulto. Por um segundo, juro que vi o rosto de Clara ali, pálido, parado, observando o pai. Pisquei e sumiu. Desliguei o monitor e joguei o corpo para trás, tentando entender. Minha filha estava desaparecida, e meu marido estava perdendo a razão. Ou talvez já a tivesse perdido há muito tempo. Mas algo em mim dizia que o desaparecimento dela e o delírio dele estavam ligados. Só que o elo ainda estava escondido em algum lugar daquela casa. Na manhã seguinte, quando fui limpar o quarto, percebi que o espelho quebrado refletia algo estranho. Entre os cacos havia uma pequena marca, uma mancha escura. Toquei. Era seca, áspera. Quando esfreguei o dedo, percebi. Sangue. Eu não dormi naquela noite. Fiquei sentada na beira da cama, com o monitor sobre o colo e a sensação de que o mundo inteiro tinha parado. Aquela mancha escura no espelho não saía da minha cabeça. Sangue. Mas de quem? De Clara? De Rogério? De mim mesma, que já não sabia se ainda estava viva por dentro? O sol nasceu, e o mundo lá fora seguiu como se nada tivesse acontecido. Os passarinhos cantavam, os vizinhos varriam as calçadas, o leiteiro passou. Mas dentro de mim, tudo estava morto. E eu sabia que só havia um jeito de descobrir a verdade: voltar ao vídeo. Peguei o cartão de memória e o conectei ao computador. A tela se iluminou com a data: 17 de maio.
Curioso, o sistema mostrava apenas um vídeo, gravado automaticamente naquela noite. Mas o arquivo era pesado demais para ter apenas algumas horas. Algo estava errado. O ponteiro do mouse tremia entre meus dedos. Cliquei em reproduzir. A imagem surgiu trêmula, com ruído. Primeiro, a cama vazia. Depois, o relógio da parede marcando 23h15. E então, Rogério. Ele entra no quarto devagar, com o mesmo passo cansado, a vela acesa na mão. Aproxima-se da cama, olha para ela, sussurra algo. Mas, dessa vez, percebo um detalhe que nunca tinha notado. A cama está vazia. O ar me falta. Recuo um pouco na cadeira, com a mão tapando a boca. Ele fala, chora, estende o braço como se acariciasse alguém. Mas ali não há ninguém, nenhuma Clara, nenhum corpo, nenhuma sombra. Por instinto, avanço o vídeo. A imagem pula alguns segundos, e então vejo ele se ajoelhar, os ombros sacudindo em soluços. Em seguida, encosta o rosto no travesseiro e beija o lençol. A câmera treme um pouco, talvez pelo vento, talvez por algo que eu prefira não entender. E o foco se ajusta, e é então que vejo. O lençol, há uma marca, um círculo escuro, quase negro, bem no centro do tecido, como uma mancha antiga de sangue. Meu corpo inteiro estremece. Retrocedo o vídeo várias vezes, tentando convencer a mente de que é um erro, uma sombra, uma falha na lente. Mas não é. Aquilo está lá. E sempre esteve. De repente, algo dentro de mim se rompe. Corro até o quarto de Clara e arranco o lençol da cama. Seguro o tecido contra a luz da janela. A mancha está ali, marrom, seca, velha. Toco e sinto o cheiro metálico do passado. Meu estômago revira. Preciso de ar. Sento no chão, as mãos tremendo, o coração prestes a rasgar o peito. Fecho os olhos e ouço de novo a voz dele. Ela me chama. Não, Rogério. Ela não te chama. Ela nunca mais vai chamar. Levanto devagar e volto ao computador. Preciso ver tudo. Avanço o vídeo. Rogério sai do quarto e apaga a vela. A tela fica escura, mas a gravação não termina. Minutos depois, a imagem volta, sozinha. A cama, o espelho quebrado, a janela aberta. E algo se move. No canto inferior, uma sombra atravessa o quarto. Não é grande nem definida. Apenas um vulto, como o rastro de um sonho ruim. O relógio marca 2h17. E então, uma voz, baixa, quase um sussurro. Pai, eu congelo. Não é Rogério. Não sou eu. É uma voz feminina. A voz de Clara. Meu coração dispara. Rebobino, aumento o volume. A mesma palavra. Pai, mas há algo estranho. A voz não vem de dentro do quarto. Vem de fora, do corredor, de algum lugar mais distante. E no reflexo do espelho quebrado, vejo por um instante o contorno de um rosto. Jovem, triste, olhos abaixados. Clara, a imagem corta, fica preta. O vídeo termina. Fico ali parada, olhando a tela apagada, tentando entender o que vi. Minhas mãos estão frias, meu corpo inteiro tremendo. Respiro fundo, mas o ar não entra. É como se o mundo tivesse encolhido. Abro a pasta de arquivos de novo e percebo algo que me faz arrepiar. O vídeo anterior àquele também se chama 17 de maio, mas com um ano diferente, 2021, 2 anos atrás. Mas a câmera havia sido instalada apenas semanas antes. Como aquilo era possível? Abro o arquivo antigo. A imagem é idêntica. O mesmo quarto, a mesma cama, mas desta vez vejo Clara. Ela está deitada, o rosto sereno. Rogério entra com a mesma vela no mesmo horário. Ele se aproxima, toca o rosto dela e diz: Clara, acorda, por favor, acorda. Ela não se mexe. O tempo passa e ele chora, desesperado. Ajoelha-se no chão, bate a cabeça no colchão, grita o nome dela. A vela cai. A chama toca o lençol. O vídeo corta. Meu corpo desaba. As peças se encaixam com brutalidade. Aquela noite não era um sonho. Era a lembrança, a memória que Rogério reviveu todos os dias desde então. Clara morreu naquela cama. E ele, preso ao remorso, se recusava a aceitar. Lembro do enterro, das pessoas, das flores brancas. Mas havia algo que minha mente bloqueou. Rogério nunca foi ao cemitério. Disse que não conseguiria olhar para ela de novo. E agora entendo o motivo. Ele nunca a deixou ir. Para ele, Clara nunca morreu. Ela continuava ali,
viva nas paredes daquela casa, nos cheiros, nas vozes, no espelho. Olho para o monitor, para o reflexo do meu próprio rosto, e pela primeira vez sinto mais pena do que medo. Meu marido estava perdido no tempo, condenado a repetir a pior noite da vida dele até o fim dos dias. E eu, cega pela suspeita, tinha transformado dor em desconfiança. Mas ao mesmo tempo, algo em mim se revoltava. Porque se ele sabia que ela estava morta, por que trancar a porta? Por que esconder de mim? Por que o silêncio? O amor não se esconde, nem o luto. Levantei, determinada. Fui até o quarto dele. Abri o guarda-roupa, procurei nas gavetas. Entre roupas, encontrei uma caixa de madeira, trancada. Peguei uma faca e arrombei. Dentro havia uma fita antiga, dessas de videocassete, e uma foto. Na foto, Rogério e Clara sorriam num parque. Atrás da imagem, com a letra dele, lia-se: prometi que nunca mais deixaria ela sozinha. Senti as lágrimas queimando os olhos. Mas o que me fez desabar não foi a frase, foi a fita. Nela, em letras tortas, estava escrito: o dia em que tudo acabou. Fiquei com a fita nas mãos por longos minutos, sem coragem de colocá-la no aparelho antigo que Rogério guardava no armário. Era como se eu segurasse um pedaço do inferno. O ar da casa parecia pesado, denso, e o silêncio agora tinha cheiro. Cheiro de velas apagadas e lembranças apodrecendo. Mas eu precisava ver, precisava entender o que aconteceu naquela noite. E, acima de tudo, precisava saber o que ele havia escondido de mim. Tremendo, liguei o videocassete. O chiado do aparelho antigo cortou o ar. A fita girou devagar e a imagem surgiu com interferências. Primeiro, apenas sombras. Depois, o carro. Nosso carro. Reconheci pela pintura descascada e pela bonequinha pendurada no retrovisor. A mesma que Clara ganhou de presente quando passou no vestibular. A gravação parecia feita de dentro do veículo. A câmera tremia, como se estivesse apoiada no painel. Dava para ver Rogério ao volante e Clara ao lado, rindo. O rádio tocava uma música antiga, uma que ele adorava. Cálice, de Chico Buarque. Ela olhava para ele e dizia: pai, eu não devia ter vindo. Mamãe vai brigar. Ele ria. Sua mãe não precisa saber. É só uma carona, minha menina. Senti um nó na garganta. Avancei o vídeo. A noite caiu. O carro seguia por uma estrada de curvas, o som do motor misturado ao riso dos dois. De repente, um clarão, o barulho de pneus derrapando, um grito, e depois, silêncio. A imagem ficou estática por alguns segundos, até que a câmera caiu. O último frame mostrava o rosto de Rogério, sangrando, com os olhos arregalados, gritando o nome da filha. Parei a fita. Meu corpo inteiro tremia. Eu sabia que Clara tinha morrido num acidente de carro, mas ele sempre me dissera que não estava com ela naquela noite. Disse que ela pegou uma carona com amigos, que ligaram para ele do hospital. Mas ali estava a verdade, crua e implacável. Ele dirigia e a matou. Senti o chão sumir sob os pés. Gritei. Um grito que parecia sair de todas as feridas que passei anos tentando esconder. Rogério estava na cozinha. Correu até mim. Madalena, o que foi? Eu o encarei com ódio e desespero. Você mentiu para mim. Ele empalideceu. O que você viu? Tudo, gritei. A fita, a verdade. Ele caiu de joelhos, o rosto coberto pelas mãos. Eu não queria, eu não consegui. Você me deixou acreditar que ela morreu sozinha. Ele chorava, soluçando como uma criança. Eu só quis te poupar. Me poupar? Gritei batendo no peito dele. Me poupou de quê? De saber que o homem que eu amava matou a própria filha? Ele tentou me abraçar, mas eu o empurrei com força. Corri para o quarto e tranquei a porta. Ajoelhei-me no chão, o corpo inteiro tremendo. O peso do luto voltava com tudo, agora com outro rosto, o rosto do assassino. O resto da noite foi um borrão. Rogério bateu na porta, implorando para eu ouvir. Eu o ignorei. Só quando o sol nasceu, percebi que ainda estava viva. Mas não era a mesma mulher. Algo em mim havia quebrado, e o som dessa quebra ecoaria para sempre. Fiquei o dia inteiro observando as sombras da casa, pensando em tudo que o tempo escondeu atrás da palavra amor. Porque o amor pode esconder o pior tipo de violência, a do silêncio. E agora, antes de continuarmos, me diga aqui nos comentários o que você achou dessa história até agora, e o que você faria no lugar de Madalena.
Não saia do vídeo, porque o que vem a seguir vai te arrepiar. Agora, vamos continuar. No fim da tarde, Rogério apareceu na porta do quarto, o rosto inchado, o olhar devastado. Madalena, por favor, eu preciso falar com você. Abri a porta, sem olhar para ele. Fala, eu não menti porque quis te enganar. Eu menti porque não aguentava a culpa. A culpa de quê? Eu a amava mais do que tudo. Aquelas palavras me feriram como uma lâmina. Mais do que a mim? Ele hesitou. Era diferente. Era o tipo de amor que mata? Perguntei fria. Ele ficou mudo. Caminhei até o corredor. O quadro de Clara sorrindo na parede parecia me observar. Sabe o que é pior, Rogério? Sussurrei. Eu não sei o que é mais difícil. Perdoar você ou aceitar que eu vivi com um assassino por 2 anos sem perceber? Ele se ajoelhou. Eu vejo ela, Madalena. Todas as noites. Ela fala comigo. Você vê a sua culpa. É isso que você vê. Não, insistiu. É ela. Ela me pede para ficar. Naquele instante, eu entendi. Rogério não queria perdão. Queria permanecer preso no mesmo dia para sempre. Reviver o acidente, a perda, a dor. Porque enfrentar o vazio era mais difícil que morrer. E foi ali, naquele chão gelado, que minha dor se transformou em algo novo, frio, preciso, metódico. A vingança começou a nascer. Naquela noite, esperei ele dormir. Fui até o quarto de Clara e limpei cada pedaço do espelho quebrado, juntando os cacos. Depois, fui até o quintal e os enterrei debaixo da árvore que ela mesma plantou quando era criança. Senti que, de algum modo, ela ainda estava ali. E sussurrei. Me ajuda, filha. Me mostra o que fazer. O vento soprou forte. As folhas balançaram. E por um instante, juro que ouvi sua voz. Baixinha, suave. Ele precisa pagar, mamãe. Nos dias que se seguiram, Rogério deixou de fingir que era um homem normal. Passava horas trancado no quarto de Clara, conversando sozinho, chorando, rindo, às vezes gritando o nome dela como quem chama um fantasma. Eu o observava de longe, cada vez mais convencida de que o que ele via ali não era a nossa filha. Era a própria culpa, encarnada num rosto que ele criou para continuar respirando. A cada noite, as conversas se tornavam mais longas, mais intensas. Eu ouvia suas palavras através da porta. Você me perdoa, filha? Não vá embora, Clara. Não me deixa de novo. E o som da tranca, sempre o mesmo, fechando o ritual do desespero. No começo, senti medo, mas depois, algo dentro de mim começou a mudar. A compaixão deu lugar a uma espécie de frieza, como se o coração tivesse entendido que o amor, sozinho, não cura nada. O amor só dói quando não tem justiça. E eu, finalmente, estava pronta para fazer justiça do meu jeito. Na manhã do 4º dia, entrei no quarto enquanto ele dormia. As cortinas estavam fechadas e o ar cheirava a cera e mofo. No criado mudo, havia uma vela derretida e uma foto de Clara, suja de cinzas. Peguei a foto e a encarei. Aquele sorriso, doce, inocente, eterno. Agora era o lembrete mais cruel de tudo o que ele destruiu. Sentei na beira da cama e o observei dormir. O corpo dele parecia pesado, cansado, os olhos fundos, a pele pálida. Um homem derrotado pela própria mente. E foi ali, vendo-o tão vulnerável, que a ideia nasceu. Eu usaria o delírio dele contra ele mesmo. Faria ele acreditar que a filha havia voltado e que o perdão que tanto buscava finalmente chegara. Mas esse perdão teria um preço. Durante o dia, limpei o quarto de Clara como ele nunca mais havia visto. Troquei os lençóis, abri as janelas, coloquei a boneca favorita dela sobre a cama. E no canto, escondido atrás da cortina, instalei uma pequena caixa de som, a mesma que usávamos em festas de família. Conectei ao meu celular e lá gravei um sussurro, quase imperceptível. Pai, estou com você. Não chore mais. Ouvir minha própria voz imitando a da minha filha me deu calafrios, mas ao mesmo tempo senti algo se libertando dentro de mim. Era como se eu estivesse, enfim, retomando o controle do meu próprio sofrimento. À noite, Rogério repetiu o ritual. Entrou no quarto às 23h15, trancou a porta e acendeu uma vela. Eu esperei o momento certo. Quando ele se ajoelhou diante do espelho, dei play no áudio. A voz ecoou suave pelo quarto. Pai! Ele congelou. A vela tremia entre os dedos. Clara! Sussurrou,
sem acreditar. Estou aqui. Ele chorou, soluçando. Eu sabia que você não tinha me deixado. Você me perdoa, pai? Ele caiu de joelhos. Eu te perdoo, minha filha. Eu te perdoo. As lágrimas escorreram pelos meus olhos. Não de pena, mas de um alívio cruel. Eu o via se entregando completamente à própria loucura. E isso me dava poder. Por anos, ele teve domínio sobre tudo. Sobre a casa, sobre mim, até sobre o destino da nossa filha. Mas agora, quem conduzia a história era eu. A partir daquela noite, fiz do sofrimento dele um espelho do meu. Todas as madrugadas, eu deixava o áudio tocar. Pequenas frases, curtas, sutis. Pai, vem comigo. Está frio aqui. Quero você ao meu lado. Ele começou a definhar. Dormia pouco, comia menos ainda. Andava pela casa durante o dia, falando sozinho, deixando velas acesas em cada cômodo. Parecia um homem possuído, mas na verdade era apenas um homem cercado pelos próprios fantasmas. Uma madrugada, ouvi um som diferente. Não o choro, nem o sussurro. Era uma risada, aquela risada antiga, doce e leve de Rogério, a mesma de quando ele e Clara assistiam filmes juntos. Mas agora ela vinha misturada a algo sombrio, um riso quebrado, doentio. Abri a porta devagar. Ele dançava no meio do quarto com os braços abertos, como se segurasse alguém invisível. Eu sabia que você voltaria, Clara, gritava. Nunca mais vou te deixar. Meu corpo inteiro gelou, mas eu não o interrompi. Deixei que dançasse com o fantasma da culpa. Deixei que o abismo o abraçasse de vez. No dia seguinte, ele não falou comigo. Sentou-se no jardim, encarando o nada, murmurando coisas desconexas. A barba crescia, os olhos afundavam. E à noite, recomeçou o ritual. Só que dessa vez, levei a armadilha mais longe. Gravei um novo áudio, uma frase só. Pai, você precisa vir comigo. Quando o som ecoou pelo quarto, ele olhou para o espelho e respondeu entre soluços. Eu vou, filha. Eu vou com você. Naquele instante, soube que estava prestes a conseguir o que queria. Mas não era apenas vingança. Era libertação. Libertar minha filha da memória dele e libertar a mim mesma do peso de tê-lo ao meu lado. Fui até o banheiro e olhei meu reflexo. Os cabelos grisalhos, o rosto cansado, os olhos vermelhos, eu mal me reconhecia. Mas havia algo novo no olhar, firmeza. A mulher que eu era antes havia morrido com Clara, e a que restou só tinha uma missão: fazer justiça no tempo que lhe restava. Naquela madrugada, preparei tudo. Velas acesas, cortinas fechadas, o espelho limpo, o som configurado. Esperei ele entrar e do corredor observei. Rogério se ajoelhou. Clara, chamou. Pai, vem comigo. Lhe ecoou a voz. Ele sorriu, um sorriso de paz. Fechou os olhos e eu percebi que naquele exato momento ele acreditava. Acreditava de verdade que estava prestes a reencontrá-la. Foi a primeira vez em 2 anos que vi serenidade no rosto dele. E a última. Naquela manhã, o céu amanheceu cinza, como se o mundo pressentisse o que estava por vir. O vento soprava forte, arrastando as folhas do jardim que Clara plantou anos atrás. Olhei para o alto e murmurei o nome dela. Hoje, minha filha, hoje ele vai te encontrar. A decisão estava tomada. Não havia mais espaço para piedade. Eu passara noites me perguntando se era justo o que estava prestes a fazer, se Deus me perdoaria por usar o amor de um pai enlouquecido como instrumento de punição. Mas depois pensei no sangue no lençol, pensei nos gritos que ela deve ter dado antes do carro bater. E percebi, já não se tratava de justiça, era necessidade. Rogério vagava pela casa como uma sombra. Falava sozinho, respondia a vozes que só ele ouvia. Às vezes, me chamava de Clara, sem perceber. Outras, me olhava com medo, como se eu fosse a intrusa. A cada dia, ele se afastava mais da realidade e mais perto daquilo que eu precisava que ele acreditasse. Passei o dia preparando o cenário. Coloquei o espelho novo no quarto, grande e limpo, refletindo toda a parede. Ao lado, sobre a escrivaninha, deixei o diário de Clara aberto, numa página antiga, onde ela havia escrito, com letra delicada: Pai, quando eu crescer, quero ser como você, forte, valente e justo. Palavras que agora soavam como ironia.
Peguei as velas que ele usava em suas orações e espalhei pelo chão. Fechei as cortinas e programei o áudio final, o que terminaria o ritual. Uma sequência curta de sussurros e uma voz que diria: Pai, me encontre na luz. Esperei a noite cair. Às 23 horas, o vento soprou mais forte. Às 23h15, ouvi o som da tranca. Meu coração disparou. A hora havia chegado. Fiquei do lado de fora, encostada na parede, ouvindo tudo. O som da vela sendo acesa. O arrastar da cadeira. A voz dele, rouca, suplicante. Clara, você está aqui? Apertei o botão do celular. A voz ecoou pelo quarto, suave, distante. Pai, ele chorou. Eu vim, filha. Eu sempre estive aqui. Está frio, pai. Vem comigo. Onde, meu amor? Onde você está? Soluçava. Atrás de você. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nenhum som, nem respiração, nem movimento. Até que ouvi um leve estalo. O som de algo se virando. Olhei pela fresta da porta. Rogério estava de pé, de costas para o espelho, segurando a vela. A chama tremia, projetando o reflexo dele multiplicado 1000 vezes. Ele se virou devagar, encarando o vidro, e sorriu. Você está linda, Clara, murmurou. Pai, vem para a luz. Ele deu um passo à frente, depois outro. Estendeu a mão, como se o espelho fosse uma passagem. E quando tocou o vidro, algo em mim se partiu. Por um instante, desejei correr, impedi-lo, gritar, mas fiquei imóvel. Era como se minha alma observasse tudo de fora do corpo. Ele tocou o espelho e disse: Espere por mim, e apagou a vela. O som do vidro quebrando preencheu o quarto. Corri. A porta bateu contra a parede. As velas caíram. O cheiro de cera e fumaça tomou o ar. Rogério estava no chão, o espelho em 1000 pedaços ao redor dele. Havia sangue nas mãos, no rosto, no peito. Ele respirava com dificuldade. Madalena, sussurrou. Rogério, o que você fez? Ele sorriu, fraco, quase sereno. Ela me perdoou. E então fechou os olhos. Por um segundo pensei que fosse desmaiar, mas não chorei, nem gritei. Fiquei ali parada, olhando para o corpo dele, tentando entender se o que sentia era dor ou paz. Talvez fosse os dois. O relógio marcou 00:30. A chama das velas morreu sozinha, e o silêncio da casa voltou, denso, impenetrável. Sentei-me no chão, exausta, e fechei os olhos. Pensei em Clara, na risada dela, naquele domingo em que ela dançou na chuva enquanto Rogério filmava. Lembrei do cheiro do cabelo dela, da primeira vez que segurou minha mão para atravessar a rua. E percebi que, pela primeira vez em anos, a lembrança dela não doía. Era leve, como se de algum modo ela tivesse finalmente descansado. Abri os olhos e olhei para o espelho estilhaçado. Meu rosto refletia em dezenas de pedaços, cada um mostrando uma versão diferente de mim. A mãe, a esposa, a mulher, a justiceira, a culpada, talvez todas fossem verdadeiras. Peguei uma das velas caídas e acendi de novo. A chama iluminou o quarto e, por um instante, juro que vi algo no reflexo de um dos cacos. O rosto de Clara, sorrindo, sereno, como se dissesse: Acabou, mamãe. Sorri também, mas quando voltei o olhar, o reflexo sumiu. Restou apenas o vazio. Fiquei ali até o amanhecer, observando o corpo dele, sem tocar, sem mover. Quando os primeiros raios de sol atravessaram as cortinas, levantei devagar, fui até o quintal e acendi uma última vela sob a árvore de Clara. O vento balançava as folhas como se sussurrasse uma canção antiga. Fechei os olhos e disse baixinho: Agora estamos em paz. Mas no fundo, eu sabia. A paz nunca vem de graça. E toda vingança, por mais justa que pareça, cobra seu preço, cedo ou tarde. Naquela manhã, o sol nascia frio. As cortinas abertas deixavam entrar uma luz pálida, quase triste, como se o próprio dia tivesse medo de brilhar naquela casa. O corpo de Rogério ainda estava no chão do quarto de Clara. Não havia sangue em excesso, nem sinais de luta. Parecia paz, como se ele simplesmente tivesse decidido parar de existir. Olhei para ele por longos minutos, em silêncio. Não senti medo, nem arrependimento. Só um vazio enorme, como se parte de mim tivesse ido junto com ele. A casa estava estranhamente calma, sem o som dos passos dele, sem o ranger da tranca, sem o murmúrio da culpa. Mas o silêncio, agora, não trazia descanso.
Trazia ecos. Eram fracos, distantes, mas estavam lá. Fiz o que precisava ser feito. Liguei para a polícia. Disse que meu marido sofria de alucinações e que durante um surto acabou se ferindo com o espelho. Eles acreditaram. Os paramédicos foram discretos. Um deles, um rapaz novo, olhou para mim com olhos cheios de compaixão e disse: "Ele deve ter sofrido muito." Assenti sem conseguir responder. Sim, ele sofreu, mas não o suficiente. Depois que levaram o corpo, fechei todas as portas e janelas. A casa ficou mergulhada em um silêncio denso, como se respirasse junto comigo. Fui até o quarto de Clara. As velas ainda estavam pela metade, a boneca na cama, o espelho destruído. Ajoelhei-me no chão e encostei a testa no lençol. O cheiro dela ainda estava ali, leve, doce, familiar. E então chorei. Não aquele choro alto, desesperado, mas um pranto mudo, contido, que parecia vir de um lugar antigo dentro de mim. Quando o sol se pôs, a casa escureceu mais rápido do que o normal. Fui acender as luzes, mas a energia piscou e apagou. O silêncio se tornou absoluto. Peguei uma vela e caminhei pelo corredor. O vento batia nas janelas e o som lembrava sussurros. Tentei ignorar, mas cada passo que eu dava parecia ecoar 2 vezes. O meu e o de alguém que me seguia. Cheguei ao quarto de Clara. A chama da vela tremia. No chão, os cacos do espelho refletiam pequenas centelhas de luz. E foi então que ouvi, baixinho, quase um sopro: "Mãe!" O corpo inteiro arrepiou. "Clara!" sussurrei. Nada, só o som da vela estalando. Respirei fundo e fechei os olhos. De repente, uma brisa leve passou por mim, e a chama se apagou. O escuro tomou conta. Por um instante, achei que fosse desmaiar, mas então senti uma mão fria, suave, tocando meu ombro. Gelei. Abri os olhos e a vi, não com os olhos, mas com o coração. Clara estava ali, ou algo que restava dela. A presença era doce, serena. Não havia medo, nem raiva, apenas uma tristeza profunda, quase maternal. "Mãe, por que você fez isso?" As lágrimas vieram. "Ele te tirou de mim, filha. Ele matou você, mas agora ele está comigo, e você ficou sozinha." As palavras dela me atravessaram como uma lâmina. O quarto parecia menor, o ar mais pesado. Eu não podia deixá-lo impune, Clara. "E quem vai te perdoar agora, mamãe?" Silêncio. Nem o vento se atrevia a soprar. Eu tremia. Eu fiz por amor. O amor não destrói, mãe. O amor liberta. Caí de joelhos. Senti o chão gelado contra a pele e chorei como nunca antes. "Então me perdoa. Por favor, me perdoa." Mas a resposta não veio. A presença dela se dissolveu devagar, como névoa ao nascer do sol. E o quarto ficou frio, vazio. Só o som distante de uma gota caindo, repetidamente, de algum cano antigo. Fui até o banheiro e olhei no espelho rachado. Por um instante, juro que vi o rosto dela no lugar do meu. Jovem, sereno, sorrindo. E entendi. O perdão dela ainda não era para mim. Era para ele, Rogério, o homem que a matou e que de algum modo ela ainda amava. Nos dias seguintes, evitei aquele quarto, mas todas as noites, às 23h15, algo acontecia. Um leve rangido, o som da maçaneta girando, um passo no corredor. Como se o ritual continuasse, mesmo sem Rogério. E às vezes, no espelho do corredor, eu via um reflexo duplo. O meu e o dele, logo atrás. Calmo, sorrindo. Uma noite, não resisti. Voltei ao quarto. As velas estavam acesas. Eu juro que não as acendi. E no meio da cama havia algo que não estava ali antes. A fita. A mesma. Com o mesmo rótulo. O dia em que tudo acabou. Peguei-a com as mãos trêmulas. O aparelho de vídeo ainda estava na sala. Sentei no sofá, coloquei a fita e apertei play. A tela acendeu. Mas não era o vídeo do carro. Era a sala, vista de cima. Eu, sentada, segurando a fita. E atrás de mim, uma sombra. Alta, familiar. A voz de Rogério ecoou, suave. "Clara me perdoou, Madalena. E agora, é você quem precisa perdoar." O monitor desligou sozinho. Fiquei imóvel. O ar frio me envolveu. E por um instante, senti uma paz estranha. Talvez o perdão fosse isso. Um tipo de assombração que não machuca mais. Talvez, de algum modo, todos nós estivéssemos presos no mesmo ciclo de culpa e amor, tentando encontrar uma forma de descansar.
Naquela noite, dormi sem pesadelos, e pela primeira vez em muito tempo, sonhei com os dois. Rogério e Clara, caminhando juntos num campo cheio de luz. Ela segurava a mão dele e me olhava de longe, sorrindo. Quando acordei, o relógio marcava 23h15, e o som da tranca ecoou, suave, distante. Mas dessa vez, não senti medo, senti apenas saudade. Depois que eles se foram, a casa ficou grande demais para mim. Os móveis pareciam me observar. Cada canto guardava um murmúrio, cada sombra tinha um rosto. Durante semanas, não conseguia entrar no quarto de Clara. Fechava a porta e passava por ela sem olhar, como se aquele pedaço da casa ainda fosse território dos mortos. Mas aos poucos, a rotina foi se impondo. O café no mesmo horário, as plantas no jardim pedindo água, o relógio marcando o tempo que insistia em continuar. O corpo aprende a sobreviver mesmo quando a alma não quer. E foi assim que comecei a reconstruir minha vida. Uma xícara de café por vez. No início, achei que o silêncio seria meu inimigo, mas ele se tornou um companheiro. O silêncio não julga, não questiona, não cobra. Ele apenas existe. E dentro dele, comecei a ouvir o que nunca tinha escutado antes, a minha própria voz. Passei a falar sozinha. Contava as lembranças, os arrependimentos, até as pequenas alegrias que teimam em nascer, mesmo no solo mais árido. Falava com Clara, com Rogério, com Deus, talvez com ninguém, mas de algum modo era reconfortante. Certa tarde, o carteiro trouxe um envelope sem remetente. Dentro havia apenas uma folha, com uma frase escrita à mão. O amor não termina, ele muda de forma. A caligrafia era de Rogério. Reconheci de imediato. O papel tinha o mesmo perfume leve que ele usava no escritório. Meu corpo inteiro arrepiou. Por um momento, achei que fosse brincadeira da minha cabeça, mas quando olhei pela janela, vi algo que me fez duvidar da lógica. No jardim, a árvore que Clara plantou estava florida. Ramos cheios, vivos, mesmo fora da estação, e pendurado num dos galhos, um pedaço do espelho antigo, refletindo a luz do sol. Nele, vi o reflexo de 3 pessoas, eu, Clara e Rogério. Sorri. E por um instante, acreditei que a paz pudesse existir, mas a casa não me deixava esquecer. Às 23h15, o som ainda voltava, o estalo da tranca, a sombra atravessando o corredor. Eu já não tinha medo, mas também não fingia que era o vento. Sabia que era o eco deles. Talvez não do corpo, mas da lembrança. Passei a deixar a porta do quarto de Clara entreaberta, com uma vela acesa sobre o criado mudo. Um gesto simbólico, como quem mantém uma luz para alguém encontrar o caminho de volta. E de certa forma, encontrei conforto nisso. O tempo passou. As pessoas comentavam na vila. Alguns diziam que eu tinha enlouquecido, outros que virei uma espécie de viúva santa, mas eu não me importava. O que vivi era algo que ninguém entenderia, porque a loucura de uma mãe é sagrada. É o preço do amor quando ele é levado ao limite. Certa noite, decidi revisitar as gravações antigas. Não sei o que esperava encontrar. Talvez nada. Mas, ao abrir o computador, percebi algo estranho. Havia um novo arquivo, datado daquela mesma noite, 23h15. Título: O silêncio depois. O coração disparou. Cliquei. A imagem mostrou o quarto, vazio, iluminado apenas pela vela. Durante alguns segundos, nada aconteceu. Depois, a câmera tremulou e captou um som leve. O som da tranca. A porta se abriu. E no reflexo do espelho pendurado, vi o que mais temia e, ao mesmo tempo, mais desejava. Clara, de pé, me observando. Usava o mesmo vestido da última foto antes do acidente. Os olhos serenos, o rosto calmo. Não havia tristeza nem dor. Apenas um silêncio bonito, quase celestial. Ela se aproximou da câmera e, num sussurro, disse: "Está tudo bem, mamãe." As lágrimas escorreram pelo meu rosto. Tentei falar, mas a voz não saiu. A imagem dela se desfez devagar, como fumaça, e a gravação terminou. Fiquei ali, imóvel, olhando para a tela apagada, e entendi que aquele vídeo não era uma assombração, era um presente, uma despedida. Na manhã seguinte, senti que algo dentro de mim havia mudado. A dor ainda estava lá, mas com um contorno diferente, como uma cicatriz que já não dói, mas ainda lembra. Fui até o quintal e sentei sob a árvore.
Fechei os olhos e deixei o vento tocar meu rosto. O mesmo vento que um dia levou tudo o que eu amava. E pela primeira vez sussurrei em voz alta: Eu te perdoo, Rogério, e te libero, minha filha. O ar pareceu ficar mais leve. As folhas da árvore balançaram devagar, e um raio de sol atravessou as nuvens, pousando bem sobre mim. Sorri, porque entendi, enfim, que o perdão não é esquecimento, é libertação. E no fundo, foi isso que eles me pediram o tempo todo. Hoje, o relógio marca sempre a mesma hora, 23h15. Mas já não espero o som da tranca com medo. Espero com ternura, porque sei que, quando ele vier, será apenas o eco de um amor que sobreviveu ao tempo, à dor e à morte. O silêncio. Ah, o silêncio. Ele não é ausência. É a forma que o amor encontra para continuar existindo quando as palavras já não bastam. Há dias em que o tempo parece se dissolver, em que não sei mais distinguir manhã de noite, sonho de vigília, lembrança de realidade. Desde que assisti ao último vídeo, minha vida se tornou um intervalo entre o passado e o que quer que venha depois. A casa está em silêncio, o mesmo silêncio que um dia me aterrorizou e que agora me embala como um cobertor. As janelas vivem abertas, as cortinas dançam ao vento e o cheiro da terra molhada invade tudo. Aprendi a viver sozinha, mas não me sinto só. Há presenças sutis aqui, pequenas coisas, o som de passos leves no corredor, a porta do quarto de Clara se abrindo sozinha, a vela que se apaga exatamente às 23h15. Não me assustam mais, pelo contrário, são lembretes de que o amor não morre. Uma noite, acordei com um som que há muito tempo não ouvia. O estalo, a tranca. Olhei o relógio. 23h15. Senti um arrepio percorrer a espinha, mas não de medo. Levantei, acendi uma vela e segui o som. O corredor estava frio, o ar denso, o mesmo perfume de Clara e Rogério misturado. Quando cheguei à porta do quarto, percebi algo diferente. Ela estava entreaberta. E dentro, uma luz suave, azulada, pulsava como o reflexo da lua sobre o espelho novo. Entrei. O quarto estava arrumado, limpo, como se alguém o tivesse preparado para mim. A cama feita, as velas acesas, o diário aberto sobre o travesseiro. No chão, um novo aparelho. Uma pequena câmera, ligada, com o visor piscando em vermelho, gravando. Tentei lembrar se a havia deixado ali, mas não consegui. Aproximei-me. O visor mostrava a imagem do quarto, mas com um detalhe que me fez gelar. Havia 3 pessoas na tela: Rogério, Clara e eu. Os 3 de pé, lado a lado, olhando diretamente para a câmera. Pisquei, e a imagem sumiu. O quarto estava vazio. Meu coração disparou. Peguei a câmera nas mãos e percebi que havia um arquivo salvo. Título: A última gravação. Sentei-me na beira da cama e apertei play. A tela ficou preta por alguns segundos até que a imagem surgiu, tremida, com ruído. Mostrava a mim mesma, dormindo no sofá da sala. O relógio na parede marcava 20h57. Aos poucos, a câmera foi se aproximando, como se alguém a estivesse segurando. Meu corpo imóvel, a respiração calma. E então, uma sombra passou por trás. O som da tranca, a mesma de sempre. A sombra se aproximou da câmera e uma voz, doce e feminina, disse: "É hora, mamãe." Meu corpo inteiro arrepiou. Era Clara. O vídeo avançou. Mostrava agora o corredor, a porta do quarto se abrindo e eu, ainda dormindo. A sombra entrava no quarto, ligava as velas e colocava a câmera sobre o criado mudo. Depois, a imagem escurecia. Só a voz dela ficava: "Agora você pode descansar." O vídeo terminou. Fiquei parada, olhando para a tela apagada, o coração batendo devagar, pesado. Levantei e me olhei no espelho. Por um instante, achei que veria o meu reflexo. Mas não vi. Havia apenas o quarto, vazio, refletido de volta. Senti o chão frio sob os pés. A chama das velas tremia, como se respirasse junto comigo. E então ouvi 2 vozes, uma masculina, outra feminina. "Vem, Madalena." "Estamos esperando, mãe." Olhei para o espelho novamente, e ali estavam eles, Rogério e Clara, de pé, sorrindo, serenos. Não havia dor em seus rostos, nenhum traço do passado. Pareciam feitos de luz. "Eu estou sonhando?" Perguntei num sussurro. Rogério sorriu. "Não, está acordando."
As lágrimas vieram, não de tristeza, mas de reconhecimento. Tudo fazia sentido agora. A casa, os ecos, as vozes. Afinal, como explicar o fato de eu nunca mais ter sido vista pelos vizinhos? De ninguém ter batido à porta desde o acidente dele? Talvez o silêncio depois não fosse o silêncio deles, fosse o meu. Dei um passo à frente. O ar parecia leve, quase líquido. O espelho brilhava como uma superfície viva, os reflexos se movendo sozinhos. Está frio aqui, mãe, disse Clara sorrindo. Mas agora vai ficar quente. Você me perdoa? Perguntei. Sempre. Senti o coração desacelerar. A luz me envolveu, e o peso de todos aqueles anos simplesmente desapareceu. Não havia mais raiva, nem dor, só amor, puro, silencioso, eterno. Fechei os olhos, e pela primeira vez desde o acidente, o som da tranca ecoou sem medo, mas desta vez não doeu. Era o som da porta se abrindo. Do outro lado, um campo claro, cheio de flores, e o vento suave tocando meu rosto. Clara corria à frente, os cabelos dourados balançando, e Rogério vinha logo atrás, estendendo a mão para mim. Vem, Madalena, a casa pode enfim descansar. Sorri, e atravessei. Na manhã seguinte, o sol nasceu sobre a velha casa no fim da rua. Os vizinhos disseram que viram uma luz forte durante a madrugada, e depois, silêncio total. Quando a polícia entrou, encontrou apenas um quarto arrumado, 3 velas acesas e uma câmera sobre a mesa. A gravação mostrava uma mulher sorrindo para o espelho. E depois, nada mais. O relógio marcava 23h15. E pela última vez, o som da tranca ecoou. Mas não havia ninguém para ouvir. Quando fechei os olhos pela última vez, pensei que o fim fosse escuro. Mas o que encontrei foi luz. Uma luz suave, dourada, que não doía, não queimava, apenas me envolvia, como um abraço antigo. O tempo não existe aqui, nem culpa, nem medo. Só o som leve do vento e o perfume das flores que Clara amava. Às vezes, olho para trás e ainda vejo a casa. As janelas abertas, as cortinas balançando, o eco distante das nossas vozes. Mas agora compreendo. Nada daquilo era castigo. Era passagem. Cada lágrima, cada silêncio, cada tranca fechada, eram degraus que me trouxeram até aqui. Rogério está em paz, Clara também. E eu aprendi que o amor não termina quando o corpo parte. Ele continua, mudando de forma, atravessando portas invisíveis até nos reencontrar. Se essa história tocou o seu coração, se inscreva no canal, deixe sua curtida e conte aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Assim saberei que as minhas palavras e o amor de uma mãe chamada Madalena ainda encontram eco nos corações que ouvem. Porque no fim, o verdadeiro silêncio é apenas o som do amor em paz.